Olá, pessoal, bom dia. Estamos juntos aqui em mais um webinar, né? Hoje a gente já tem aí quase 40 participantes conosco, né, para tratar um pouquinho aí sobre o assunto de saúde e segurança do trabalho. Então, sejam bem-vindos nessa nossa sala. E para quem não me conhece, eu sou a Carolina, consultora e auditora aqui da Templo, né? Trabalho com as normas 9001, que é da parte de gestão de qualidade, trabalho com a norma 14001, que é gestão ambiental, e com a norma 45001, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, se o áudio está legal, para a gente poder continuar. Estão me ouvindo? Vamos ver que o pessoal aqui está respondendo. Ok, o pessoal falando que está ouvindo, legal. Então, só para dizer, né, eu sempre comento isso nos nossos webinars. Às vezes a gente não tem tempo de responder a todas as perguntas, né, a todos os questionamentos e discutir muita coisa, porque a gente tem uma horinha juntos, mas depois a gente sempre envia para todos os participantes o material que a gente utilizou aqui na apresentação, como também as perguntas que vocês vão enviando para a gente no chat, ou se vocês tiverem alguma pergunta depois, quiserem enviar por e-mail para a gente, fiquem à vontade que a gente responde a essas perguntas para auxiliar vocês na implantação do sistema ou para tirar qualquer dificuldade ou alguma dúvida, tá? Então, fiquem à vontade. A gente sempre, no final, dá uma olhadinha nas perguntas, tenta responder ao longo aí do webinar, mas se a gente não tiver tempo de fazer a resposta, né, para todas as perguntas, fiquem aí à vontade em colocar no chat que a gente responde depois, tá bom? Então, sejam aí bem-vindos e vamos falar um pouquinho hoje sobre a parte de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, para que vocês possam ir vendo a nossa apresentação. Em alguns momentos, eu volto aqui para mim, para não ficar tão entediante. Então, falando aqui do nosso tema hoje, né, o porquê implementar um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, né? E aí, para a gente sempre ter aquela quebra de gelo, ver se todo mundo está participando, eu vou compartilhar aqui uma pergunta com vocês, para vocês, sobre a ISO 45001. Se você já ouviu falar sobre a ISO 45001. Então, aqui vai a perguntinha para vocês podem responder, e aí, enquanto isso, eu vou monitorando, vou dar aqui uns 15 segundinhos para vocês responderem. Então, lá o pessoal respondendo. A maioria já ouviu falar sobre a ISO 45001. Vamos deixar mais um tempinho rolando para o pessoal responder. Então, a maioria já respondeu. E aí, vocês já ouviram falar da ISO 45001? Boa pergunta. Alguns já ouviram falar, outros ainda não. Ó, o pessoal aqui no chat, o pessoal falando que já ouviu falar da OSHAS, né, da 18.001, a gente vai falar um pouquinho agora no começo, só para ver um pouquinho a diferença. E é isso aí, vou finalizar aqui e compartilhar aqui os resultados com vocês. Então, a maioria das pessoas que está participando aqui conosco já ouviram falar, né, da ISO 45001, e a minoria aí, 12 participantes, ainda não ouviram falar sobre a ISO 45001. Bom, então, só para a gente colocar aqui na mesma
página, né, que nem foi a Ângela que falou, da OSHAS. Então, o Cristiano também falou da OSHAS. Bom, a ISO 45000, ela foi publicada em março desse ano, com o objetivo de tratar do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. A OSHAS, ela é uma norma inglesa, né, que também tem o objetivo de tratar sobre saúde e segurança ocupacional. Ela ainda está válida, né? Então a gente entra aí no que a gente chama num período de transição. E o que o pessoal, né, da organização que elaborou a OSHAS lá na Inglaterra tem comentado é que eles vão acabar acatando as estratégias e a estrutura da ISO 45001, né, que trata também do sistema de saúde e segurança ocupacional. Para as empresas que hoje já são certificadas, né, na OSHAS, vão ter aí como aconteceu com a revisão, né, que é diferente, né, a revisão de versão da 9001, da 14001, as empresas também vão ter um período para poder fazer a adequação e aí, no caso, a certificação da 45001, tá? Então, para quem não tinha ouvido ainda falar da ISO 45001, ela trata do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Um ponto importante que é bom a gente destacar é que, diferente das normas, né, da 9001 e da 14001, que a ABNT fez um processo de discussão e fez a tradução da norma, para a 45001, ela não se dispôs a fazer esse trabalho, né? Então, pelo menos por enquanto, essa norma ela não vai estar no formato, né, da ABNT. Né? Então, a ABNT ainda não se prontificou a fazer essa tradução e tornar uma norma brasileira. Tá? Então, para fazer a compra, né, e fazer a leitura da norma, ela ainda está toda disponível apenas em inglês, e para fazer a aquisição dessa norma precisa ser feito lá no sistema da ISO. Tá? Então, isso é bom para a gente compartilhar, principalmente com o pessoal que tiver interesse na implantação do sistema de gestão ou no processo aí de migração da OSHAS 18.001 para 45001, tá? Para ISO 45001. Legal, então, um pouquinho desses esclarecimentos sobre a 45001. Vamos, então, abordar um pouquinho um próximo tema. Por que falar, né, da gente ter um sistema de saúde e segurança ocupacional? Então, eu trago aqui nesse mapa para vocês uma informação do IBGE, né? Esse mapa ele é um observatório digital de saúde e segurança do trabalho, com os dados aqui compilados de 2012 a 2017, que refletem os números de acidentes registrados no Brasil. Né? Então, quando a gente vê esse mapa, cada pontinho desse foi uma CAT aberta junto ao Ministério do Trabalho, tá? Para que exista aí os dados e eles colocam isso dentro desse observatório digital. Olhando, né, esse mapa, o que a gente pode entender dele, né? Então, antes de eu aprofundar um pouquinho sobre essas informações, queria colocar mais uma pergunta aí para vocês, sobre o que vocês, ao olharem esse gráfico, pensando que cada pontinho desse é um acidente de trabalho registrado aí no período de 2012 a 2017, o que vocês entendem, né? O que vocês concluem aí com esse gráfico? Então, vou compartilhar aqui com vocês
mais uma perguntinha. Então, tá aí a pergunta, mais uns segundinhos para vocês responderem. Então, o que vocês concluem com esse gráfico? A maior quantidade de acidentes ocorre na região sudeste? As empresas brasileiras ainda não possuem uma boa cultura de segurança? Ou faltam leis para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho nas organizações? O que vocês acham? Né? O que está faltando? O que vocês concluem olhando esse gráfico? Né? O que vocês podem observar? Então, vamos dar mais um tempinho para o pessoal podendo responder. Então, está todo mundo aí conseguindo responder? Então, o que vocês acham, né? O que vocês concluem com esse gráfico, né? Maior quantidade de acidentes ocorre na região sudeste, as empresas brasileiras ainda não possuem uma boa cultura de segurança, faltam leis para melhorar o desempenho de saúde e segurança nas organizações. Então, já deu um tempinho legal aí. Olha lá, o Cristiano colocou aqui um comentário que tem muitas CATs omistas pelas empresas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Cristiano. Então, vou finalizar aqui o questionário e compartilhar os resultados com vocês. Achei muito legal o resultado, porque não era o que eu imaginava, mas vocês foram no sentido correto, né? Então, olha lá, a maior quantidade de acidentes ocorre na região sudeste, 22% colocou que seria essa a resposta. As empresas brasileiras ainda não possuem uma boa cultura de segurança, então 71%, e faltam leis de saúde e segurança do trabalho para reger as organizações, 7%. Então, vou fechar aqui esse compartilhamento para a gente bater um papo sobre isso, né? Então, o que acontece? Pelo gráfico, realmente, a gente tem estatisticamente falando, com os dados, a maior representatividade desses acidentes de trabalho na região sudeste. Isso é uma verdade com relação aos dados. Mas pegando aí o link do que o Cristiano colocou no chat, né? Muitas empresas, principalmente empresas que ficam distantes dos grandes centros, elas não têm, por falta até de inspeção e de conhecimento, elas acabam, diante de um acidente de trabalho, não fazendo o registro desse acidente junto ao Ministério do Trabalho, não abrem a CAT. Então, a gente tem ainda, por conta da não implantação de uma cultura de segurança, de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, muitos acidentes, muitos incidentes que não são relatados e que não fazem parte, não estão aqui, né, relatados nesse gráfico. Então, pelos dados, realmente aparenta que a gente só tem quase acidentes de trabalho aqui na região sudeste, que é onde estão concentradas as maiores empresas, até mesmo as grandes empresas multinacionais, que já possuem um sistema de saúde e segurança implantado, né? Mas diante da questão de a gente não ver, por exemplo, lá na região de Manaus, muitos acidentes relatados, será que isso é uma verdade? E a gente tem aí relatos de que muitas empresas, por falta de desconhecimento, até de não terem acesso às legislações e não conhecerem as legislações, acabam não cumprindo essa questão de relatar um acidente de trabalho. Então, isso tem muito a ver com a questão das empresas não terem implantado um sistema de saúde e segurança, né? Então, não é a falta de legislação que a gente tem no Brasil, muito pelo contrário, né? A gente vai falar daqui um pouquinho, a legislação brasileira com relação à saúde e segurança do trabalho, ela é muito completa, até muito mais completa em que outros países, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Em muitos momentos, a gente vê que, até por conta da cultura desses países,
algumas legislações não se fazem necessárias, né? Mas a legislação brasileira, ela vem ao longo do tempo se completando e tem realmente um conteúdo muito, muito vasto e que, assim, a gente não pode dizer que as empresas não cumprem saúde e segurança, requisitos de saúde e segurança, porque não tem leis, né? É um pouquinho o contrário. Muitas vezes as empresas não conhecem essas legislações e não se aprofundam nessas legislações, tá? Então, isso, que nem aqui o Luiz colocou, muitas vezes tem a questão da cultura do brasileiro de negligenciar, né, as normas, né, as legislações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura agora. Então, pegando esse gancho aí do que o Luiz trouxe para a gente, o que é cultura de saúde e segurança do trabalho? Né? Então, a cultura organizacional ela é um conjunto de padrões que fazem com que a empresa ou que a organização se comprometa com questões de saúde e segurança. Então, precisa muito com que a saúde e segurança do trabalho seja um princípio da empresa. Isso esteja lá na base da pirâmide, né? Então, não adianta a gente cobrar saúde e segurança, cobrar atitudes, sendo que isso não é um princípio da empresa. Então, isso precisa ser um padrão, uma crença, e que pode ser trazido tanto pela empresa, né, pela organização, como pela cultura. Então, muitas vezes, a cultura do brasileiro não está tão atrelada a essas questões de saúde e segurança, diferente do que a gente vê, por exemplo, no Japão, né? Falar sobre ter algumas leis, como a gente tem aqui no Brasil, para eles é uma coisa muito óbvia, não precisaria ter, e até por isso que muitas vezes não tem essas legislações, tá? E a cultura de saúde e segurança, ela deve ser implantada através de uma mudança de pensamento das pessoas. As pessoas, não só a alta direção, não só o técnico de segurança, não só o engenheiro de segurança precisa estar com esse pensamento, mas todo mundo dentro da organização. E isso precisa ser um processo de aprendizagem, onde cada um vai vivenciando aquilo, igual o ato de acordar de manhã e escovar o dente, né, que isso passou a ser uma rotina no nosso dia a dia. A questão de segurança, ela precisa ser rotina, ela precisa ser hábito. Isso precisa ser trazido pela alta direção como uma estratégia. E é o que a gente vai ver um pouquinho lá no ciclo de PDCA da 45001. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, é importante, né, que essa cultura seja arraigada. E existem hoje em muitas empresas que, ao implementar o sistema de gestão, eles fazem com que essa cultura extrapole os limites das empresas, né? Porque pensar em segurança, pensar em saúde, não é só dentro da organização, né? Isso tem que extrapolar, ir para o trânsito, isso tem que ir para a casa das pessoas. Porque se isso é um princípio e é um hábito, esse hábito ele não pode ser diferente dentro da organização e fora da organização. Então, as empresas que têm esse sistema de gestão já implementado, estão trabalhando, começam a fazer com que isso extrapole os limites da organização e da empresa. Tá? E aí, o que é uma condição básica, né, que a gente fala para fazer a implantação de um sistema de saúde e segurança do trabalho? É o envolvimento de todos. Não adianta a gente pensar que é uma responsabilidade só da liderança ou é uma responsabilidade só do técnico de segurança ou do engenheiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no final do nosso webinar, de como que a ISO 45000 traz isso para a gente hoje, né? Como que a gente tem que envolver todos esses colaboradores, todas as pessoas que trabalham dentro da empresa. Legal, pessoal? Então, aqui um pouquinho do que a Ellen falou, né? Então, da questão de trabalho em altura, NR11, né? Que às vezes as empresas
precisam se dedicar para a implantação. Isso é realmente muito importante, tá? E aí, uma pergunta, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Mais uma perguntinha. A empresa que você trabalha possui já um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional já implementado? E aí, sim, o sistema de gestão está em implantação ou não? Vocês não têm ainda um sistema de saúde, de gestão de saúde e segurança já implementado. Então, vou dar aí um tempinho para vocês responderem, até para a gente ver qual que é o cenário, aonde a gente está pisando, e aí trabalhar um pouquinho esses conceitos, até principalmente com quem ainda não tem o sistema de gestão, e aí para quem já tem, a gente abordar a questão da diferença aí da 18.001 para 45.001, ok? E aí, então, o pessoal respondendo, a maioria colocando que está em implantação, alguns já disseram que já implantaram, então vou finalizar aqui e compartilhar os resultados com vocês. Olha lá, então, 26% das pessoas que estão participando aí com a gente colocaram que já possuem um sistema de gestão implantado, 37% está em implantação e 37% ainda não possui implantado. Olha lá, esse pessoal que está em implantação e ainda não tem implantado, pode contar com a ajuda da Templum nesse processo aí de implantação e para quem ainda não começou, a Templum também pode ajudar vocês nesse processo de implantação. Se vocês precisarem, procurem os nossos consultores comerciais, que eles vão falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, parando aqui o resultado, uma outra pergunta que eu quero deixar para vocês, antes da gente mudar aqui de tema, né? Você considera de verdade que a empresa de vocês possui uma cultura de saúde e segurança do trabalho implantada? Então, pergunta aí para vocês, até para quem já tem um sistema de gestão implantado ou quem está implantando. E às vezes as empresas que ainda não implantaram, mas a cultura está enraizada, né? Então, e aí, qual que é o cenário de vocês hoje? Né? Vocês consideram que a empresa de vocês, onde vocês trabalham, a organização onde vocês trabalham, possui uma cultura de saúde e segurança do trabalho? Então, ó lá, por enquanto, a maioria diz que não, alguns aí em segundo lugar dizem que sim, e alguns dizem que ainda não sabem avaliar. Então, lá, a Stephanie dizendo que não, o Gilberto dizendo que não, aí o Simon dizendo que a empresa dele ainda nem respeita o PPRA, quem dirá ter saúde, cultura de segurança. Então, ó, finalizando aqui o nosso enquete, vou compartilhar o resultado aqui com vocês. Então, olha lá, a maioria disse que ainda não visualizam essa questão de cultura, né, de saúde e segurança implantado. Em segundo lugar, vem aí o pessoal dizendo que sim, e alguns ainda dizendo que não sabem avaliar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pensando aí na questão da 45.001. Como que ela trata essa questão de cultura de saúde e segurança, tá? Então, só que para a gente pensar, né, em cultura, tem algo que vem um pouquinho antes, né? Que é a questão da legislação. A gente falou um pouquinho sobre a legislação, né? A legislação brasileira, hoje, ela é bastante complexa, ela é completa. Só para vocês terem ideia, o Ministério do Trabalho está com uma consulta pública de uma nova legislação com foco aí na parte trabalhista, né? Então, em legislação de saúde e segurança do trabalho, com mais uma norma regulamentadora. E aí eu pergunto para vocês hoje, né, quem já está vivenciando essa questão de legislação, e a gente fala que a legislação é a base, né, é uma das coisas primárias, né, do sistema de gestão.
Pergunto, né? Mais uma perguntinha para vocês. Vamos ver se vocês estão afiados. Quantas NRs nós temos hoje publicadas, né? Em vigor hoje. Quantas NRs? 30, 35, 36 ou 33? E aí, pessoal que já trabalha com isso, que vive saúde e segurança do trabalho, e aí, quantas NRs, quantas normas regulamentadoras nós temos em vigor hoje? Dá mais um tempinho aí para o pessoal responder. Então, a gente tem hoje em vigor 30, 35, 36 ou 33 normas vigentes. E aí? Ó, o pessoal está dando chute, outros já estão aqui colocando um resultado que acham que está certinho. Então, vamos aqui parar e compartilhar aqui com vocês os resultados. Então, parabéns para o pessoal que colocou aqui 36 NRs. Então, hoje nós temos 36 normas regulamentadoras, né, vigentes aí, publicadas pelo Ministério do Trabalho. Isso foi uma evolução muito grande, né, com relação às leis trabalhistas e às leis de segurança e saúde. Então, isso vem sendo um trabalho bem extenso, desde lá da década de 90, né, onde a gente quase não tinha legislações que abordavam esse assunto. E hoje a gente até tem legislações específicas para algumas áreas, né, algumas organizações, então, para frigoríficos, para trabalhos em construção civil, né? Então, é muito importante a gente estar sempre se atualizando com relação a essas legislações. Como eu falei, tem aí mais uma legislação por vir, que provavelmente vai ser a NR37, se for seguir aí a sequência, né? E aí a ideia é que isso nos ajude, né? Então, pensar na legislação é a ideia que a gente, ela sirva para nos ajudar e nos orientar as organizações. Então, hoje a gente tem 36 normas regulamentadoras, né? E qual que é a questão aí da norma, né? A NR, ela não foi feita apenas para organizações privadas, isso é muito importante. As NRs, elas são aplicáveis tanto para organizações privadas, como para organizações públicas ou empresas mistas, né, que isso acontece. E a grande questão é que a gente tem aí o poder legislativo e o judiciário, né, montando essas legislações, mas cabe às organizações o cumprimento dessas leis, né? Então, é muito importante que a gente esteja a par dessas leis, tá? Isso é muito importante, tá? Então, só para a gente contextualizar, porque a gente vai falar um pouquinho disso agora, falando da estrutura da norma 45.001, que traz a questão do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, pessoal, assim como, né, o formato da ISO 9001, o formato da ISO 14001, a norma ISO 45001, ela foi estruturada seguindo a mesma metodologia e com a estrutura, né, pensando no sistema de PDCA. Então, pensando lá que a gente tem que planejar, a gente tem que executar, a gente tem que avaliar o nosso sistema e agir quando é necessário. E essa estrutura, ela é baseada no anexo SL, em que ele explica, né, como que tem que ser cada etapa da implantação do sistema de gestão, tá? E eu gostaria de navegar um pouquinho sobre esse PDCA para a gente abordar algumas coisas do que a parte do sistema de gestão, pensando, né, com foco de saúde e segurança, aonde as coisas se encaixam aqui nesse PDCA, tá? Então, algo que a gente comentou lá no início, né, que a gente estava falando da questão de
cultura, que isso precisa partir da liderança, que isso precisa partir da alta direção. Então, porém, que todos os trabalhadores, né, a norma usa esse termo agora, né, trabalhadores, que todos os trabalhadores precisam estar envolvidos. E aonde a gente encontra isso dentro da norma? No nosso PDCA, ele está aqui no centro. Por quê? Porque é o coração da norma. As coisas não acontecem se a liderança não estiver envolvida e se a gente não tiver a cultura. Ou seja, se a gente não tiver as pessoas, os trabalhadores envolvidos. Então, isso vem no item 5 da norma, ele é abordado no item 5 da norma, que fala de liderança e da participação dos trabalhadores. E isso tem que ser o nosso coração, né? Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não tiver cultura, as coisas morrem, né? A ideia é que o sistema se mantenha. E para isso, por isso que aqui o item 5, ele está aqui no meio do sistema de PDCA, tá? E aí, a gente tem o item 4 da norma aqui do lado de fora. Por que ele está do lado de fora? Né? Que quando a gente fala de contexto da organização e a parte interessada, né? Quais são as partes interessadas? Por que está fora? Porque isso são informações que dão entradas para o nosso sistema de gestão. Ou seja, o contexto da organização é a ideia de a gente saber assim, qual que é a estratégia da empresa, onde a empresa está localizada, né? Qual é o tipo de mão de obra que eu tenho trabalhando dentro dessa empresa, quais são as partes interessadas, ou seja, eu tenho sindicatos, eu tenho órgãos legais, né, que regem a minha empresa. Tudo isso a gente tem que conhecer para colocar inputs dentro do nosso sistema de gestão. Por isso que é conhecer a empresa, né? Qual que é o objetivo dela, quais são os trabalhos que ela realiza, aonde ela está localizada e quais são as partes interessadas, ou seja, sindicatos, Ministério do Trabalho ou outros órgãos que regem questões legais, ou fornecedores, quem são os nossos clientes, aonde a gente vai trabalhar, a gente presta serviço ou a gente fabrica um produto. Isso tem a ver com o contexto da organização. E saber isso faz com que a gente coloque inputs para, então, desenvolver o nosso sistema de gestão. Então, isso é muito importante, tá? E aí, então, a gente vem aqui no item 6, que é a parte do planejamento. O item 6 é a ideia de, conhecendo a minha organização, qual é a estratégia da minha empresa, qual é o escopo do meu trabalho, então eu vou fazer um planejamento. Esse planejamento tem a ver com avaliar os meus riscos, avaliar as minhas oportunidades de melhoria, para que, então, eu possa tomar ações para mitigar ou eliminar esses riscos, né? E fazer um controle, agir, né? Então, a ideia aqui, então, do item de suporte para as operações, que são os controles operacionais, é a gente colocar em prática aquilo que a gente vai fazer para minimizar os riscos e trabalhar os perigos que foram identificados aqui no planejamento. E essas ações aqui na execução, esses controles, eles podem ser tanto controles operacionais, como controles emergenciais, pensando em situações emergenciais. Então, a norma 45.001, ela trabalha tanto com foco lá em controle operacional, como em controle emergencial. E isso não difere da OSHAS da 18.001. Esse cenário é o mesmo que da OSHAS, tá ok? E aí, então, pensando no que a gente executa, a gente tem que avaliar os nossos resultados, né? E essa avaliação, essa verificação, ela está dentro lá do item 9 da norma, quando a gente fala da parte de avaliação de desempenho.
Ou seja, eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu defini? Como que eu estou fazendo para cumprir isso? Né? Meus resultados estão indo bem ou não? E nesse momento tem muito a ver com os nossos indicadores de saúde e segurança, tem a ver também com os monitoramentos dos nossos processos, né, com foco em saúde e segurança, e tem a ver também da alta direção da empresa e da liderança olhar para esses resultados, que é muitas vezes o que a gente chama lá da análise crítica pela direção, e ver, e aí, a minha estratégia está funcionando ou não? Eu preciso mudar o caminho que eu estou seguindo ou não? Então, isso está dentro lá do item 9 da norma, ok? E, então, a gente pensa em melhoria, ou seja, com base nos nossos resultados, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar seguindo o mesmo caminho, a gente vai propor melhorias, a gente vai atacar alguns outros riscos, alguns outros perigos que a gente não tinha identificado, porque os nossos processos mudaram, e a gente tem que fazer esse ciclo rodar, tá? Então, esse é o foco da norma, né? Como a norma foi desenvolvida aí pensando num sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, tá? Uma diferença é essa questão da liderança tá aqui no centro, junto com os trabalhadores, tá? Então, é um ponto muito importante que puxa muito a questão da cultura organizacional. Tranquilo? Então, pensando nisso, né, a gente falou assim, e aí, por que a gente vai implementar essa norma? Por que a gente vai implantar um sistema de gestão de SSO? Qual que é? Por que isso? Né? E eu brinco que às vezes lá no comecinho da norma ninguém dá atenção para ela, mas ela tem informações muito importantes nesses primeiros itens. E aí eu queria compartilhar esse item aí com vocês, que é o item 0.2 da norma. Então, às vezes a gente nem dá atenção, a gente já começa a querer ir lá no meio da norma, entender um pouquinho como que a gente vai fazer para implementar, mas qual que é a grande questão, né? Por que a gente implementa um sistema de gestão? Logo no início da norma ela traz isso no item 0.2, falando qual é o objetivo de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, a primeira coisa que ela coloca é que o propósito de um sistema de gestão é prover estrutura para gerenciar riscos e oportunidades. E isso, né, remetendo lá ao PDCA, isso está dentro do item 6 da norma, que é o planejamento. Ou seja, se eu faço um levantamento dos meus perigos, dos meus riscos, e eu entendo quais são as minhas oportunidades, eu vou conseguir planejar bem o meu sistema de gestão. Agora, se eu não olho para isso, como que eu vou ver se a minha operação está boa, se o meu processo está bom? As coisas vão só ir acontecendo e eu vou trabalhar só apagando incêndio. E não é o nosso objetivo. Né? Um sistema de gestão ele tem um objetivo de pensar em melhoria, né? Em evitar que os problemas aconteçam. Então, gerenciar riscos e oportunidades está lá no item 6 da norma, planejamento. Então, quando a gente para e olha o nosso negócio, a gente para e olha o nosso processo e levanta quais são os nossos perigos e avalia os riscos, né, dos processos, isso faz parte de planejar. E o planejar significa também definir ações para eliminar perigos e mitigar esses riscos. Para quê? Para que a gente entre nesse segundo tópico aqui. Porque o objetivo e os resultados pretendidos do sistema de gestão são prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho. Então, se eu quero, né, prevenir lesão, prevenir doença, eu não posso só contar com a sorte, eu tenho que ter alguma atuação. E aonde que a gente atua? Nos perigos e nos riscos, né? Então, eu primeiro preciso planejar, tomar ações para que a gente não conte com a sorte, né? Eu não tive acidente, faz 5 anos que eu não tenho acidente dentro da minha empresa.
mas estou contando com a sorte. Qualquer momento pode acontecer, porque eu não estou fazendo nada. Então, a ideia do sistema de gestão é que a gente previna isso, seja mais preventivo. E a ideia é proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, e isso, consequentemente, a gente faz eliminando os perigos e minimizando os riscos. Quando a gente fala em atacar locais de trabalho, para que eles sejam mais seguros, para que eles sejam mais saudáveis, a gente está pensando lá na parte de controles, né? O que a gente precisa fazer dentro dos nossos processos para que a gente consiga controlar e monitorar esses processos para garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Então, quando a gente fala disso, a gente está atrelando ao item 8 da norma, que está lá na etapa de execução do PDCA. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Por que a gente quer fazer isso? Para que essas medidas melhorem o nosso desempenho. Ou seja, pensando lá nos objetivos de saúde e segurança do trabalho, a gente quer que nossos resultados melhorem. Para pensar em resultados, a gente trabalhando em qual item da norma? No item 9, que é de avaliação e desempenho, né? E, consequentemente, a gente consegue fazer um monitoramento para ter melhoria, e quando a gente fala em melhoria, a gente está falando do item 10 da norma. Então, é muito interessante porque acaba que aqui em 3 parágrafos a gente quase que resume a norma, né? Os itens da norma e o que é o objetivo, né? Então, o objetivo do sistema de gestão, ele passa por todos os itens da norma, em planejar, em executar, em avaliar os resultados e, quando necessário, tomar ações de melhoria. E tem um ponto que a própria norma traz, que o sistema de gestão, ele pode ajudar a organização no cumprimento dos requisitos legais. Então, a gente acabou de falar, né, sobre a questão das NLs, das legislações brasileiras. Então, implantando um sistema de saúde e segurança do trabalho, ele vai proporcionar automaticamente, se o sistema for bem implantado, esse atendimento a esses requisitos legais. Por quê? Isso está atrelado tanto no item 6 da norma, quando ele fala que, lá na norma a gente fala que a empresa precisa levantar quais são os requisitos legais que ela precisa cumprir, e também entra no item 9, que a empresa precisa avaliar se esses requisitos realmente estão sendo cumpridos ou não. E se não estiverem sendo cumpridos, a organização precisa tomar ações para fazer o cumprimento. Então, ter um sistema de gestão também implantado, ele automaticamente auxilia a empresa no atendimento dos requisitos legais, porque isso faz parte da norma e é abordado em 2 itens, lá no planejamento e na avaliação de desempenho. Tranquilo esses conceitos? Né? Então, isso é muito importante para que a gente realmente entenda o porquê que o sistema de gestão ele traz benefícios, né, para a organização. E aí, pensando em benefícios, né, principalmente para a gente convencer a alta direção da importância de um sistema de gestão, como também os nossos trabalhadores, a gente muitas vezes tem que apresentar dados concretos. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns desses benefícios, né? E eu gostaria de compartilhar aí dando exemplos para vocês poderem também compartilhar isso dentro da organização de vocês. Então, quais são os benefícios da implantação de um sistema de gestão, né, de saúde e segurança, tanto para a organização como os trabalhadores? Então, o primeiro item, né, redução de acidentes de trabalho, como também redução ou eliminação de perigos e paradas nos trabalhos. Né? Então, muitas vezes o que a gente vê, voltando lá naquele mapa no observatório que a gente tem lá no início da nossa apresentação, olha o quanto é grande o nosso número, né, os nossos dados de acidentes.
E mesmo assim, a gente não confia tanto nesses dados, porque a gente sabe que muitos dos acidentes não são relatados. Então, pensar em redução de acidentes de trabalho é muito importante. Por quê? Porque a gente está pensando em pessoas, né? Não são equipamentos, são pessoas, são vidas que a gente tá focando. E para isso, é claro que para a gente evitar um acidente de trabalho, a gente precisa eliminar esses perigos, a gente precisa minimizar esses riscos que estão expostos às pessoas. E isso é muito importante porque às vezes a gente fala assim, um acidente de trabalho, isso não tem nada a ver com a produção, muitas vezes implantar um sistema de saúde e segurança só traz custo, precisa de investimento, mas vocês já pararam para pensar o quanto que um acidente impacta numa produção em paradas, em pessoas que estavam ali envolvidas e que possuem aí o psicológico alterado por conta de, muitas vezes, de ter visualizado um acidente, e aí a produtividade delas não vai ser a mesma. Isso envolve a questão de motivação. Então, são ganhos, às vezes, que não estão explícitos, mas que, se a gente se aprofundar, na verdade, trabalhar com a segurança do trabalho, ela vem para prevenir que essas paradas aconteçam, que essas perdas, esses custos ocorram, né? E aí, isso vem pensando também em doenças ocupacionais, em quedas de doenças ocupacionais. A gente tem hoje uma das maiores doenças ocupacionais vinculadas ao estresse. Pessoas aí que estão muitas vezes deprimidas, em processos de depressão por conta do trabalho. E aí, com isso, a gente tem afastamentos, pessoas aí que, quando afastadas, isso é um custo para a empresa, né? Doenças de trabalho, então, muitas vezes que também levam a afastamento ou a uma queda de rendimento da empresa, da pessoa dentro da empresa. Então, será que isso não tem a ver também com qualidade? Será que isso também não tem a ver com a questão de produtividade? Então, isso é muito importante pensar no como esses pontos eles se interrelacionam, pensando aí na estratégia da empresa. Evita, então, passivos trabalhistas e ações judiciais. Por quê? Porque se a gente deixa de cumprir uma legislação, né, que envolvam aí as pessoas, isso muitas vezes faz com que essas pessoas entrem com processos contra as organizações, né? E isso muitas vezes algo muito moroso, que demora tempo, é algo que é chato, a empresa precisa contratar advogados para poder conduzir esses processos que envolve custo, e muitas vezes, se a empresa perder o processo, ainda tem a questão lá de pagar para o funcionário, que muitas vezes até que é o correto, né? A gente vê aí muitas questões envolvendo a parte de não ter se pago a insalubridade ou a periculosidade. Então, isso tudo evita que a gente tenha passivos trabalhistas e ações judiciais. E algo, especificamente falando só de ações judiciais, para muitas empresas que participam de licitações ou de concorrências, isso é averiguado. Então, muitas vezes, dentro de um processo comercial, a existência de ações judiciais ou de passivos trabalhistas faz com que a empresa perca um contrato ou perca uma licitação. Então, isso acaba que envolve a questão do reconhecimento da empresa. Então, o quanto que ter um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho coloca a empresa à frente, né? Tanto no ganho de questão comercial e de licitações, e muitas vezes também em processos de joint venture. Então, às vezes, no processo de compra ou de venda de uma empresa,
ter ações trabalhistas impede essa venda da empresa ou até mesmo o recebimento de investimentos externos para a empresa, né? Ou seja, será que o investidor ele vai querer investir numa empresa que tem muitas ações trabalhistas? Ele não vai querer investir. Por quê? Porque isso pode ser um risco para o capital dele. Então, isso faz muitas vezes com que as empresas aí percam mercado, percam colocação aí em vários rankings, né, que a gente vê aí de melhor empresa para trabalhar, em rankings da Dow Jones de sustentabilidade. Então, ter um sistema de saúde e segurança do trabalho ajuda muito também nisso, no reconhecimento. Fora a motivação dos trabalhadores. Então, quando a gente começa a implantar uma cultura de saúde e segurança, as pessoas elas se sentem melhor num ambiente de trabalho mais gostoso. Por quê? Porque ver um colega de trabalho acidentado não é legal. E também, ao mesmo tempo, ver que a empresa está se preocupando com você, isso motiva as pessoas, né? Então, isso é muito importante. E com isso, a gente tem uma melhoria geral do sistema da empresa, da estrutura da empresa, dos resultados, né? Então, saúde e segurança do trabalho também é importante, da mesma forma que qualidade é importante, da mesma forma que gestão ambiental é importante. Então, quais são os ganhos? Redução de acidentes, menos paradas, menos custo com ações trabalhistas, maior reconhecimento da empresa no mercado, muitas vezes com mais ganhos de licitações e de contratos, motivação dos trabalhadores, que muitas vezes impacta significativamente na questão de troca de trabalhadores, ou seja, no turnover, e também no absenteísmo, que é na ausência, porque se a gente tem muitas doenças ocupacionais, isso implica em a pessoa ir ao médico e ficar ausente e acabar faltando. Então, isso impacta muito também nas ausências das pessoas na empresa, que automaticamente impacta na produtividade. Então, ganhos e benefícios são inúmeros. Então, vocês já podem aí utilizar esses itens para quem ainda não começou a implantar um sistema de gestão para convencer a organização que vocês trabalham para fazer essa implantação, porque os benefícios são imensos, né? E aí, para quem comentou até, né, da questão da OSHA, né, que às vezes era tudo meio embaçado, né, a OSHA no PDCA, quem falou isso foi o Cristiano. Então, diferente da OSHA, a ISO 45001, ela traz um conceito novo, que é esse conceito, né, lá da liderança e dos trabalhadores no centro do PDCA, e com isso veio um item novo que não tinha na OSHA, na 18.001. E eu quero compartilhar esse item com vocês, que é o item, né, de consulta e participação dos trabalhadores. Por que isso é importante? Ele vem lá no item 5.4, por isso que ele está lá no meiozinho do PDCA. E ele veio na norma exatamente para auxiliar na implantação dessa cultura de segurança. Por quê? Porque nem sempre a gente desenvolve a cultura com regras ou normas ou requisitos vindo de cima para baixo, só através da imposição. Então, a ideia é que se faça consultas aos trabalhadores e que as pessoas envolvidas na organização participem. Por quê? Porque isso faz com que a cultura de segurança seja fomentada e que as pessoas acreditem naquilo. Porque muitas vezes alguns processos não vão para frente porque as pessoas não acreditam, ou então porque elas não se sentem parte daquele processo. Então, esse item foi criado exatamente com esse objetivo, de manter o sistema de gestão rodando, né? Então, e aí tem uma diferença sobre consulta e participação. Então,
coloco para vocês aí, para vocês poderem responder no chat, que aí eu vou dar uma olhadinha aqui nas respostas e vou compartilhando com vocês. Qual é a diferença entre consultar os trabalhadores e participar os trabalhadores? Vocês veem alguma diferença entre o termo consulta e entre o termo participação? Então, quem puder responder aqui no chat, se vê alguma diferença entre esses termos, que compartilhem aqui com a gente. Então, o pessoal que está aí bastante interagindo no chat e tudo mais, se vocês tiverem noção ou ideia de qual é essa diferença de consulta e participação, compartilhe com a gente aqui no chat. Vou dar um tempinho aí para ver se o pessoal se anima de responder. Senão, eu vou abrir aqui essa dica dessa nova abordagem. Olha lá, ninguém vai compartilhar com a gente? Bom, então, olha lá, a partir do momento, por exemplo, que você realiza um brainstorm, poderia ser uma participação, uma consulta, ou através de um colaborador, da voz do cliente, consultar. Então, consulta, compartilhar ideias, buscar alternativas, ter opiniões. Legal. A participação já é uma ação. Olha lá, Ângela, estamos no caminho. Então, vou abrir aqui para vocês qual que é a diferença de consulta e participação. Consulta é a questão, é a necessidade de coletar informações dos trabalhadores, vivências, informações, né? Coisas que eles vivem no dia a dia para tomar algumas decisões estratégicas da empresa. Porém, quando a gente faz a consulta, não necessariamente essas informações precisam serem aplicadas numa decisão estratégica. Então, por exemplo, eu posso consultar um trabalhador quanto às questões de missão, visão, valor da minha empresa, sobre o contexto da minha organização. Mas não necessariamente o que esses trabalhadores me trouxerem precisam influenciar numa decisão. Diferente da participação. A participação é quando a empresa precisa coletar informações dos trabalhadores e essas informações, esses dados, essas vivências, elas devem influenciar as decisões. Ou seja, eu preciso participar os meus trabalhadores para saber qual a capacitação que as pessoas precisam ter nos processos, nos trabalhos. Eu preciso participar os meus trabalhadores no processo de levantamento de perigos e riscos. Ou seja, o que esses trabalhadores trouxerem para mim, né, lá para a empresa, para o sistema de gestão, essas decisões precisam ser tomadas com base nessa participação. Ou seja, consulta, eu considero levanto essas informações dos trabalhadores, mas a minha decisão final não precisa estar atrelada ao que eles me trouxeram. Agora, a participação, eu coleto essas informações, coleto essas vivências e as minhas decisões, as minhas ações precisam sim estar vinculadas com essas informações que foram trazidas pelos trabalhadores. Então, na norma, isso é deixado bem claro. Em quais momentos eu posso fazer consulta, em quais momentos eu posso fazer o processo, eu devo fazer o processo de participação. Então, o consulta é algo que é mais leve, o participação é algo que é um dever da empresa, e essa participação ela precisa ser feita em vários momentos da implantação do sistema de gestão e da manutenção. Então, é muito importante, né, esse item novo, porque ele faz com que a roda gire, né? Ou seja, as pessoas sejam envolvidas, sejam levantadas informações e então essas pessoas elas vão realmente ver a importância
de implantar um sistema. Por quê? Porque elas estão vendo que a organização está levando em consideração aquilo que ela está trazendo. Pensando nas normas brasileiras, né, a gente já tem isso muito nítido quando a gente fala da NR5, que é da formação lá do Comitê Interno de Prevenção de Acidentes, da CIPA. Então, a CIPA, ela pode ser o canal dessa consulta e participação, mas ela precisa ser muito bem implantada dentro das empresas, está muito bem participada. As pessoas que fazem parte da CIPA realmente precisam ser comprometidas com esse trabalho, né? Então, a ideia aqui, que muitas vezes até pela nossa própria legislação, a gente pode utilizar lá a CIPA para executar esse trabalho aí de consulta e participação, ser essa fonte de consulta e participação. Então, a nossa legislação já nos ajuda com isso, mas esse processo precisa ser muito bem estruturado para que, né, realmente esse grupo, essa comissão, ela faça aí um bom trabalho, né? Então, é muito importante isso, esses conceitos novos, para que realmente a gente comece a pensar em cultura, né? Por isso que ele está lá no meiozinho e é o coração do nosso PDCA. O nosso tempo já está aí se esgotando, então a gente conseguiu cumprir o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e lembrar de algo muito importante, né? Que segurança é uma responsabilidade de todos, não é só da alta direção, ou não é só do trabalhador, não é só do fornecedor ou do cliente. A responsabilidade é de todo mundo. Então, quero agradecer a participação de vocês. Deixo aí os meus contatos, né, meu e-mail, e dizendo novamente que todos os questionamentos que foram feitos durante o webinar, eles foram captados e a gente vai responder e enviar para vocês juntamente com o material. Então, o Sérgio está perguntando aqui se a gente vai fornecer esses slides. Sim, eles vão ser compartilhados com vocês, a gente envia esse material por e-mail para vocês, como também fica disponibilizado lá no site da Tempo. E, mais uma vez, deixar aqui uma abertura, principalmente para as empresas que estão implantando o sistema de gestão ou que ainda não implantaram, busquem a Tempo. Nós temos aqui métodos, temos soluções para auxiliar as empresas de vocês, as organizações, nesse processo de implantação. Então, qualquer dúvida, nos procure, estamos aí à disposição. Um bom dia para vocês, com segurança, com saúde e até mais no nosso próximo webinar. Tchau, tchau, gente!